Ferido e sangrando, o general mandou todos embora, menos a humilde jovem que segurou sua mão, e ele não entendeu o próprio coração depois disso. O pampa fervia sob o sol forte e o chão, antes verde, se tingia de vermelho. Gritos de guerra, o clangor dos sabres, o estrondo dos tiros e o relinchar assustado dos cavalos se misturavam no ar, pesado de fumaça e suor. No coração da batalha, o general Gaspar Fontoura era como um minuano impiedoso, cortando o vento e os inimigos com a mesma força. Sua fama de homem sem medo corria solta, e seus olhos, que nunca sorriam, eram a promessa de vitória para os farrapos. Ele liderava com a fúria de quem não tem nada a perder, quando, de repente, um golpe traiçoeiro o alcançou. O general, a rocha que parecia inabalável, vacilou, e então caiu, seu corpo pesado desabando sobre a terra molhada de sangue. Foi levado às pressas para o galpão de tropa da estância, um lugar que antes abrigava animais e agora era um hospital improvisado, cheio de feridos e gemidos. O burburinho de vozes, o cheiro forte de sangue e terra molhada, e a visão do general, tão poderoso há pouco, agora pálido e sangrando muito, trouxeram um pânico surdo ao lugar. Oficiais apressados com seus uniformes já manchados de poeira e apreensão tentavam ajudar, mas o ferimento era grave e o sangue não parava de escorrer. A vida do temido general Gaspar Fontoura pendia por um fio. Nesse caos entrou Ana Clara Paim, de 23 anos. Ela não tinha a elegância das prendas da cidade, nem a pose das senhoras de estância. Seus traços eram simples, mas seus olhos eram firmes, e suas mãos, apesar de pequenas, eram ágeis e pareciam ter vida própria. Filha de um tropeiro que percorrera os 4 cantos do Rio Grande, Ana Clara aprendera a arte de curar com as ervas do campo e a fé nos céus, e não em livros ou escolas. Via o espanto no rosto dos oficiais, o desdém silencioso por sua origem humilde. Uma moça de galpão, sem estudo, o que ela poderia fazer por um general? Um nó se formou em sua garganta. Ela pensava que jamais seria levada a sério, que suas mãos, tão acostumadas a cuidar de peões e animais, não teriam vez ali. Gaspar, jogado sobre um catre improvisado, gemia de dor. Seu rosto estava suado, os lábios apertados. Com um grunhido rouco, ele afastou um ajudante que tentava se aproximar e depois um médico que parecia mais atrapalhado do que útil. "Deixem-me!" Ele sibilou, a voz quase inaudível, mas carregada de uma repulsa que fez todos recuarem. Mas quando Ana Clara se aproximou, seus olhos, antes dispersos pela febre e pela dor, se fixaram nela. Ela não abaixou a cabeça, não desviou o olhar. Não havia medo, apenas uma urgência silenciosa, a força de quem sabe o que precisa ser feito. Sem pedir licença, sem esperar permissão, Ana Clara se ajoelhou ao lado do catre. Suas mãos, firmes e sem hesitação, começaram a trabalhar. Rasgou um pedaço de pano limpo que tirou da própria saia e, com a força de quem salva uma vida, começou a estancar o sangue. A proximidade era quase sufocante, o cheiro de suor e sangue do general invadindo seus sentidos. Mas ela não se importava. Seus dedos se moveram com uma perícia assustadora, e o olhar dela, intenso e concentrado, não se desviava do rosto dele, nem por um segundo. A mão de Ana Clara, pequena e delicada, segurou firmemente a do general, enquanto ela lutava para conter a hemorragia. Ele não entendeu por quê, mas a presença dela, a quietude que emanava de seus olhos fixos, parecia acalmar a febre que começava a consumir seu corpo. Naquele galpão barulhento, entre a vida e a morte, uma semente de mistério acabava de ser plantada. A noite avançou devagar, trazendo com ela o frio cortante da madrugada no pampa. Ana Clara não arredou o pé do lado do general Gaspar Fontoura. A febre alta o consumia, e o sono que o tomava era agitado, cheio de gemidos e sussurros. Suas mãos ágeis e acostumadas não paravam, trocando compressas úmidas na testa queimando, apertando os curativos para que o sangue não voltasse a molhar o catre. O cheiro de ervas medicinais misturava-se ao da pólvora e do suor, e Ana Clara, sentada num banquinho improvisado, sentia o peso da responsabilidade sobre os ombros simples. A tensão inicial no galpão,
Aquele olhar de desconfiança dos oficiais, aos poucos deu lugar a um respeito cauteloso, um silêncio que reconhecia a competência daquela moça. Nas horas mais escuras, quando a febre parecia mais forte, Gaspar começou a murmurar. Palavras soltas, pedaços de frases que Ana Clara ia juntando em sua mente. Ele falava de um ataque surpresa, de fogo, de perdas. Minha mulher, meu guri. Não, não posso. A voz rouca se misturava a suspiros profundos de uma dor que parecia rasgar sua alma. Ana Clara sentia o coração apertar. Ela já tinha ouvido os boatos, a história de que o general havia perdido a família de forma trágica, e por isso seu coração se tornara pedra, seu rosto, uma máscara de frieza. Agora, ela ouvia a verdade de sua boca, medos e desejos tão profundos que ele jamais ousaria proferir acordado. Num momento, ele chamou um nome, Helena. E depois, com um suspiro quase inaudível, um nome que a fez prender a respiração. Ana Clara. O ar pareceu parar no galpão. Ela, Ana Clara, que ele nunca sequer soubera o nome, que nem conhecia direito, havia sido chamada por ele, em meio ao seu delírio. Um segredo pesado, um mistério, acabava de nascer entre eles. Com o primeiro raio de sol, Gaspar Fontoura abriu os olhos. A febre havia cedido, mas seu olhar era de gelo, distante, como se a noite e suas revelações nunca tivessem existido. Ele a fitou sem emoção, sem curiosidade, a mesma frieza que ostentava antes de cair ferido. Como estou? Perguntou a voz ainda rouca, mas firme. Ana Clara explicou sobre os curativos, a recuperação. Ela esperou, prendeu a respiração, que ele falasse das palavras ditas, do nome dela. Mas ele não disse nada. Não fez menção à esposa ou ao filho, nem ao nome dela. Ele fingiu não se lembrar de nada, erguendo um muro de silêncio para proteger sua dor, para esconder aquela vulnerabilidade que Ana Clara havia testemunhado. Ela percebeu a mentira, sentiu-a como um calafrio na espinha. Aquele segredo, as confissões na febre, agora era só dela. Ele não a mandou embora. Sua presença, a perícia de suas mãos, o cuidado que ela oferecia, tornaram-se essenciais para sua recuperação. Gaspar a observava de longe, um olhar que Ana Clara sentia em suas costas, pesado e intrigado. Quem era essa mulher simples, que o encarara sem medo, que curara suas feridas e, pior, que vira sua alma nua em seu delírio? Por que não conseguia mandá-la embora como fazia com todos os outros? Um tormento silencioso começou a corroer o general. Amar de novo, sentir de novo, para ele, parecia uma traição à memória de sua família perdida, um crime que ele não podia cometer. Naquele mesmo dia, quando o sol já se inclinava para o poente, o major Rufino Leal passou pelo galpão. Oficial ambicioso, de olhar calculista, ele lançou um olhar de desdém a Ana Clara, uma moça de galpão que não deveria estar ali. Mas seus olhos não demoraram a se fixar em Gaspar, deitado no catre, com a presença incomum da sanitarista ao lado. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios finos, uma semente de desconfiança e ambição plantada em sua mente. Rufino notou a quietude do general, a estranha aceitação daquela presença feminina. Algo não estava certo para o major, e ele guardou a observação para si, como quem guarda uma arma para o momento certo. O sol da manhã entrava pelas frestas do galpão, mas a luz pouco dissipava a atmosfera de dor e trabalho. General Gaspar Fontoura, embora ainda se recuperando da ferida que quase o levara, já se erguia do catre, apoiando-se com a força de um touro. Não participava das escaramuças, mas sua presença, agora mais pálida e silenciosa, era suficiente para impor respeito. Dali de seu canto ele observava. Seus olhos, antes ardentes de febre, agora tinham a frieza de sempre, fixos em Ana Clara, que se movia com a graça de uma garça entre os outros homens feridos. Ana Clara, por sua vez, tentava manter a distância. Uma parede invisível entre ela e o general. O segredo que guardava, as palavras dele em seu delírio, pesavam em seu peito, um fardo que só ela conhecia. A frieza que emanava dele era um escudo, e ela, a moça simples do galpão, não ousava quebrá-lo.
Mas a lida não permitia luxos. Suas tarefas a obrigavam a passar perto dele, a trocar um olhar rápido, a sentir a presença poderosa que ainda o envolvia. O silêncio entre eles era quase palpável, carregado de significados não ditos, de perguntas sem resposta e de uma tensão que eletrizava o ar. Ela sentia-se um peixe fora d'água ali, naquele mundo de oficiais e de guerra. Apesar da perícia de suas mãos, dos ferimentos que estancava e das vidas que ajudava a salvar, os cochichos dos soldados chegavam aos seus ouvidos como farpas. A moça do galpão, diziam, com um tom que não era de respeito, mas de curiosidade e às vezes de desdém. Ana Clara sentia o rosto esquentar. Ela temia que sua simplicidade, a falta de um sobrenome pomposo ou de estudo formal, a impedisse de ser respeitada de verdade, especialmente aos olhos do general, um homem de tanta pose e poder. O que ele pensava dela? Era apenas uma curandeira, uma serva? A dúvida a corroía. As visitas do Major Rufino Leal ao galpão se intensificaram. Seus olhos antes ligeiros agora demoravam um pouco mais em Ana Clara, e depois se fixavam em Gaspar. O major notava a estranha rotina, a moça sempre por perto, o general, antes tão arredio a qualquer presença feminina, agora tolerando-a, mesmo que com a distância de um pampa e a formalidade de um quartel. Rufino, com seu olhar calculista, começou a enxergar ali não uma enfermeira, mas uma fraqueza. Um sorriso fino, quase imperceptível, tocou seus lábios. A semente de um boato, de uma maledicência que poderia minar a autoridade do general, começava a ser plantada na mente ambiciosa do major. Ele observava, calculava e guardava as impressões como quem guarda um trunfo para a hora certa. No galpão, a vida seguia seu ritmo doloroso e apressado, mas Ana Clara, com sua paciência de erva medicinal e a doçura de um abraço materno, trazia pequenos momentos de paz. Havia um peão, um moço jovem de nome Inácio, que perdera a esperança depois de ter a perna estraçalhada. Seus olhos, antes cheios de vida, agora eram vazios, fitando o teto como se esperasse a hora de se ir. Ana Clara sentou-se ao seu lado, não para curá-lo com ungüentos, mas com palavras. Contou histórias do Pampa, de tropeiros valentes e de guris que, mesmo feridos, voltavam para a lida. Sua voz era um bálsamo, e suas mãos, enquanto arrumavam o lençol sujo, tocaram a testa febril do moço com uma leveza que ele não sentia há dias. Um brilho fraco, quase imperceptível, voltou aos olhos de Inácio. De seu canto, onde agora fazia algumas anotações e dava ordens em voz baixa. O general Gaspar Fontoura observava. Seus olhos, acostumados à rigidez da guerra, demoraram-se em Ana Clara. Viu a curva suave de seus lábios enquanto ela falava. A paciência, que não se abalava com o desespero do ferido. E por um instante fugaz, sentiu algo se aquecer em seu peito, um lampejo de algo quase humano, uma emoção que ele não permitia há anos. Não era um sorriso, não era um gesto aberto, mas uma quietude estranha que pousou em seu rosto habitualmente fechado. Ele virou o rosto rapidamente, como se envergonhado de si mesmo, mas a imagem da moça se aninhara em sua mente. Mal o sol se erguia, e já chegavam notícias de novas escaramuças, mais mortos, mais feridos. O Pampa era um campo de batalha sem fim, e o perigo, um companheiro constante. O galpão se encheu novamente de gemidos e sangue, o cheiro de morte misturando-se com o de vida. Ana Clara, sem tempo para si, corria de um catre a outro, suas mãos pequenas, mas firmes, não hesitando diante do horror. Estancava sangramentos, limpava feridas, dava palavras de consolo. Sua resiliência era a de uma árvore forte, que não se dobrava ao vento mais forte. Era a coragem da prenda que aprendeu a lutar pela vida, a dela e a dos outros. A luta interna de Gaspar se agravava a cada dia. Ele sentia uma atração estranha, quase proibida por Ana Clara. Aquela moça simples, sem nada de especial aos olhos do mundo, tinha uma força que o intrigava, uma luz que parecia querer romper a escuridão de seu coração. Mas a cada vez que seu olhar se demorava nela, a imagem de sua esposa e de seu filho perdido vinha à tona, como fantasmas a assombrá-lo. Amar de novo
era trair a memória deles. Era abrir-se à dor que quase o destruíra. Ele se fechava, impunha a si mesmo uma distância fria, mas seu coração teimava em querer se aproximar. Ana Clara, por sua vez, começava a ver além da casca de pedra do general. Via a dor em seus olhos, a solidão que o envolvia como um poncho pesado. O homem temido que mandava no Pampa parecia um menino perdido quando a febre o tomava, quando a dor o fazia gemer. Seu coração, que ela pensava ser seu e somente seu, começava a bater mais forte na presença dele. Era um medo novo, o medo de sentir, de desejar um homem que era um mundo de poder e sofrimento, e que jamais a levaria a sério. Mas a atração era como a água que busca o rio, irresistível. Enquanto isso, os boatos de Rufino Leal, finos como a garoa, começavam a se espalhar entre os oficiais de menor patente. Ele passava pelos cantos, com um sorriso de escárnio, e dizia em voz baixa, mas alta o suficiente para ser ouvido: "Nosso general, antes um touro bravo, anda amolecido. Dizem que a culpa é da curandeira do galpão." As palavras do major, cheias de veneno, como um carrapato que se agarra na carne, começavam a corroer a reputação de Gaspar e a apertar o laço em volta da jovem sanitarista. Ana Clara ouvia os cochichos, sentia o peso dos olhares, e o medo de que a maledicência de Rufino pudesse, de alguma forma, afastá-la do general, do homem que, mesmo em seu silêncio, já começava a habitar seu coração. O céu do Pampa, que antes parecia um manto azulado, fechou-se de repente, como uma porta de galpão batendo. O vento minuano, que já castigava, virou um uivo furioso, e a chuva desabou com a força de um rio que transborda, chicoteando o telhado de palha do galpão. Lonas velhas que mal seguravam o sereno rasgaram-se com um estalo seco, e a água começou a escorrer pelas paredes, pingando sobre os catres onde os feridos repousavam. Um pânico surdo tomou conta do lugar. Gemidos se misturaram a gritos de medo, e o cheiro de terra molhada e mofo invadiu o ar, antes impregnado de ervas e sangue. Ana Clara correu, suas mãos ágeis já apanhando baldes e panos para conter a água que ameaçava encharcar tudo. O general Gaspar Fontoura, que ainda se recuperava, mas já estava de pé, agia com a mesma determinação fria de sempre, embora seu rosto estivesse pálido pela tensão. Ele dava ordens em voz alta, sua voz grave cortando o barulho da tempestade. "Segurem ali, amarrem aquela lona." Ana Clara, sem pensar, seguiu suas instruções, subindo numa pilha de caixas para tentar alcançar uma fresta no telhado. A madeira rangia sob seus pés e o vento a empurrava com força. De repente, um pedaço maior da lona, já velha e podre, cedeu de vez, deixando uma abertura grande por onde a chuva entrava com violência. Um dos feridos, que estava logo abaixo, soltou um grito de dor, sua febre piorando com o frio repentino. Gaspar, que estava do outro lado, viu o perigo. Num piscar de olhos ele se moveu, seus músculos ainda doloridos, mas sua força inabalável. "Saia daí, moça!" Sua voz de comando a alcançou. Ele estendeu a mão, forte e áspera, e a puxou para baixo, para fora do caminho de uma viga de madeira, que despencou logo em seguida. O corpo dela chocou-se contra o dele, um contato breve, mas que a fez prender a respiração. Por um segundo, os olhos dele, antes só dureza, tiveram um brilho diferente, uma preocupação que ela jamais vira. A proximidade era quase sufocante, o cheiro dele, forte e másculo, invadindo suas narinas. Ela sentiu o calor do corpo dele, a firmeza de seus braços, e um arrepio correu por sua pele. "Está bem?" Ele perguntou, a voz grave, mas sem a frieza habitual. Ana Clara mal conseguiu assentir. Sua garganta estava seca e o coração batia como um tambor de guerra. Eles se separaram rapidamente, como se o contato fosse proibido, mas o eco daquele toque permaneceu nela, elétrico e perturbador. Eles continuaram a trabalhar lado a lado, erguendo novas lonas, protegendo os feridos. A cada movimento, Ana Clara sentia a presença dele, o controle que ele exercia sobre o caos e a estranha calma que isso lhe trazia, apesar do medo. Em um momento em que as mãos dele se encontraram acidentalmente ao mover um catre, um choque percorreu os dedos dela.
uma corrente invisível que pareceu ligá-los. Ela desviou o olhar, o rosto queimando, e ele, por um instante, hesitou, seu olhar fixo nos dela, antes de se recompor. Naquele instante de silêncio forçado, enquanto a tempestade rugia lá fora, e eles se abrigavam por um momento sob um pedaço de lona mais firme, as palavras de Gaspar em seu delírio voltaram à mente de Ana Clara. Helena. Ana Clara. A dor dele, a vulnerabilidade que ela havia testemunhado naquela noite de febre, tudo se misturava com a imagem do general forte e protetor que acabara de salvá-la. Seu coração apertava. Ela quase perguntou, quase deixou escapar a pergunta sobre Helena, sobre o nome dela que ele havia murmurado, mas recuou. O momento era frágil demais, real demais. A verdade, se dita por ela, poderia quebrar a tênue ponte que começava a se erguer entre eles. Era um segredo dela, e assim deveria permanecer, pelo menos por enquanto. O major Rufino Leal, que se abrigava num canto menos exposto do galpão, não perdeu um só lance. Seus olhos finos e calculistas viram quando o general puxou a moça, quando as mãos deles se encontraram. Viu a preocupação que, por um instante, quebrou a máscara de gelo de Gaspar. Para Rufino, aquela não era a coragem de um general, mas a fraqueza de um homem que se deixava levar por uma moça de galpão. Um sorriso de escárnio tocou seus lábios. A tempestade lá fora era a desculpa perfeita para reforçar seus boatos. O general, pensou Rufino, não estava apenas amolecido, mas distraído, incompetente, colocando a tropa em risco por causa de uma mera curandeira. O major já tecia em sua mente perversa as palavras que usaria para minar a autoridade de Gaspar. A tormenta no Pampa era apenas o início de uma tempestade muito maior para Ana Clara e o general. O sol da manhã, que antes trazia um pouco de esperança ao galpão, parecia agora mais fraco, como se o próprio Pampa sentisse o peso que se abatera sobre o general Gaspar Fontoura. Uma carta, selada com o brasão de uma família distante, havia chegado à estância, trazida por um peão apressado. Gaspar, ao lê-la, não fez um som, mas Ana Clara, que estava por perto, cuidando de um ferido, sentiu o ar mudar. O general, que antes se movia com a força de um touro, parecia ter encolhido. Seus ombros se curvaram, e a mão que segurava o papel tremia. Um detalhe tão pequeno, mas tão gritante, para quem o conhecia apenas pela força. Ele se recolheu, afastando-se de todos, os olhos escuros agora carregados de uma dor tão antiga que parecia ter nascido com ele. Era o aniversário de morte de sua esposa e filho, e o fantasma do passado vinha, como um minuano gelado, assombrá-lo. Ana Clara, por trás das pilhas de cobertores e ungüentos, observava a cena em silêncio. Ela não sabia de todos os detalhes, mas os cochichos que ouvira na noite do delírio de Gaspar, as palavras sobre a mulher e o guri, agora faziam um sentido cruel. Ela imaginava um Gaspar diferente, um homem antes da guerra, com um sorriso no rosto e um brilho nos olhos, um homem que amava. A imagem era tão forte que quase podia vê-lo jovem e apaixonado, em uma estância cheia de vida, com o riso de uma mulher e o balbuciar de um filho ecoando pelos campos. Mas a felicidade, como uma flor frágil, havia sido arrancada sem aviso. Os imperiais inimigos jurados dos farrapos não haviam poupado nada nem ninguém. Um ataque surpresa, rápido e brutal, transformara o lar em ruínas, o riso em cinzas, o amor em luto profundo. A cena se desenhava na mente de Ana Clara, vívida e terrível. O fogo devorando a madeira, os gritos de desespero, a perda irremediável de tudo o que ele mais amava. Foi assim que o general Gaspar Fontoura nascera, forjado na dor e na vingança, seu coração transformado em pedra para não mais sentir a ferida da perda. Ele se fechou para o amor, para a ternura, acreditando que amar de novo seria trair a memória daqueles que se foram, seria abrir a porta para a mesma dor que quase o destruíra. Ana Clara sentiu um aperto no peito, uma pontada de tristeza que não era sua, mas que a tocava profundamente. Ela compreendia agora o peso que ele carregava, o porquê de sua frieza, daquela armadura que ele vestia para enfrentar o mundo. Ele não era apenas um general temido, era um homem ferido, um coração que não sabia mais como se curar. O coração de Ana Clara,
que antes o via apenas como um chefe distante e poderoso, agora sentia uma empatia imensa, um desejo mudo de aliviar aquela dor tão antiga. Enquanto a melancolia pairava sobre Gaspar, o Major Rufino Leal, com seus olhos de falcão, percebeu a vulnerabilidade do general. Ele não perdeu tempo. Com um sorriso dissimulado e a voz em tom de confidência, começou a espalhar os boatos, agora com um veneno mais forte. O general anda distraído, meus caros. Ele cochichava para um grupo de oficiais, fingindo preocupação. Com a cabeça na lua, parece que esqueceu das ordens. E tudo por causa daquela moça do galpão. Os boatos antes sobre fraqueza, agora eram sobre distração e falta de foco, ligando diretamente a presença de Ana Clara à suposta incompetência de Gaspar. Rufino queria minar a autoridade do general, e Ana Clara era a arma perfeita. A moça do galpão, a curandeira simples, estava sendo usada para denegrir o homem que ela começava a amar, e ela sentiu o peso da injustiça em sua alma. A guerra não era apenas no campo de batalha, era também nos corredores, nos cochichos, nas mentiras que visavam destruir corações e reputações. Os dias no galpão, antes pesados pela dor dos feridos, agora ganhavam outro fardo para Ana Clara: o veneno da calúnia. Como o vento que sopra pelas frestas, os boatos do Major Rufino Leal se espalhavam, rasteiros e maldosos. Ela os ouvia nos cochichos disfarçados, nos olhares que se desviavam quando ela se aproximava, nas risadas abafadas que se seguiam à sua passagem. O general anda distraído, diziam uns, com a cabeça na lua, por causa da curandeira. Outros murmuravam: desde que a moça do galpão chegou, o general não é mais o mesmo amolecido. As palavras, como farpas, feriam seu peito, revivendo a velha insegurança de sua origem simples. Ela sentia a injustiça que a queimava, a vergonha de ser alvo de tal maledicência. Mas o que poderia fazer? Uma moça do galpão, sem nome, sem influência, como poderia se defender de gente tão poderosa? Seu coração se apertava, e ela baixava os olhos, tentando esconder a dor que sentia. Mas nem todo olhar era de desprezo. Alguns dos soldados que haviam sido cuidados por suas mãos, homens que ela tirara da beira da morte, mostravam um respeito discreto. Um peão, que ela ajudara a recuperar de uma febre terrível, apressou-se em abrir a porta para ela com um aceno de cabeça. Outro, ao ouvir um cochicho maldoso, pigarreou alto, fazendo os fofoqueiros se calarem e mudarem de assunto. Eram pequenos gestos, quase imperceptíveis, mas que Ana Clara sentia no fundo da alma como um bálsamo. Eles sabiam de sua competência, do valor de suas mãos, e isso, por si só, era um escudo contra a maldade. Acreditavam nela, e isso era mais do que ela jamais esperara. O general Gaspar Fontoura, alheio aos detalhes dos boatos, percebia, no entanto, a mudança no ar. Seus olhos, que tudo viam, notavam os olhares curiosos sobre Ana Clara, a forma como alguns oficiais se afastavam dela ou murmuravam entre si. Ele via o rubor no rosto da moça, a forma como ela evitava encarar certas pessoas. Aquilo o irritava de uma forma que ele não compreendia. Certo dia, enquanto um capitão e um tenente cochichavam, os olhares fixos em Ana Clara, que trocava os curativos de um soldado, Gaspar se aproximou em silêncio. Sua presença, por si só, era um trovão. "Capitão!" Sua voz grave cortou o ar. "Acompanhe-me. Tenho ordens urgentes para você." O capitão, pego de surpresa, engoliu em seco, e o tenente, pálido, desviou o olhar. Era um ato de defesa silencioso, quase imperceptível, mas Gaspar havia afastado o oficial que espalhava o veneno sem precisar proferir uma palavra sobre o motivo. Ana Clara, de longe, sentiu o peso daquele gesto, a proteção velada que ele lhe oferecia, e seu coração bateu mais forte. O Major Rufino Leal, porém, não era de se calar. Com a astúcia de uma raposa, ele decidiu confrontar Gaspar, não de frente, mas com insinuações venenosas. "General", disse Rufino entrando no galpão com um sorriso forçado, "vejo que sua recuperação avança, graças a Deus e aos cuidados especiais." O olhar dele deslizou para Ana Clara, que estava perto o suficiente para ouvir. "Mas creio que a guerra não nos permite distrações, não é?
A mente de um general deve estar sempre no campo de batalha e não em outras paragens. Ele fez uma pausa, o olhar fixo em Gaspar, esperando uma reação. Gaspar o encarou com a frieza de sempre, a boca uma linha dura. Minha mente está onde deve estar, Major Leal, respondeu o general, a voz tão baixa que era quase um sibilo, mas carregada de uma autoridade inabalável. E a sua, onde está? Certifique-se de que esteja focada nas tropas e não em futilidades. Ele não negou nem confirmou, mantendo a fachada impenetrável. Mas Ana Clara, que ouvia cada palavra, sentiu o golpe. Ela sabia que Rufino se referia a ela, a sua presença ali e a suposta distração do general. E o pior, ela sabia que Rufino, de alguma forma, estava tocando na ferida aberta de Gaspar, na mentira que ele fingia para se proteger. O segredo que ela guardava do delírio dele, as palavras sobre sua família e o medo de amar, estava agora em jogo, usado como arma por um homem ambicioso. Ela sentiu o frio na espinha, o peso daquele segredo que só ela, e talvez Gaspar, entendiam a verdadeira dimensão. O Major Rufino sorriu satisfeito. Ele havia plantado a semente da dúvida e sabia que ela germinaria. O dia cedeu lugar a uma noite fria, daquelas em que o pampa parece prender a respiração. No galpão, onde a vida e a morte se misturavam a cada suspiro, um pequeno fogo crepitava num braseiro no centro, espalhando um calor tênue e um cheiro bom de lenha seca. Os feridos dormiam, ou fingiam dormir, e os poucos guardas faziam suas rondas silenciosas. Era um momento raro de quietude. Ana Clara, sentada num toco de madeira perto do fogo, enrolava uma tira de pano velho na mão, sem pressa. Seus pensamentos voavam longe, para os murmúrios de Gaspar em seu delírio, para a dor que ela sentia por ele. De repente, uma sombra alta e familiar se projetou no chão. O general Gaspar Fontoura estava ali, de pé, a alguns passos dela, os olhos fixos nas chamas. Ele não disse nada, não fez um som, mas sua presença era como um peso no ar, uma solidão tão grande que Ana Clara sentiu um arrepio. Ela ergueu o olhar para ele. Seus olhos se encontraram e, por um instante, Ana Clara viu ali, por trás da frieza habitual, uma imensa e antiga tristeza. Era como se ele estivesse nu, exposto, sem a armadura que vestia durante o dia. Não eram palavras, mas um olhar que transmitia a solidão de um homem que havia perdido tudo e não sabia como seguir. Ana Clara sentiu a garganta apertar. Meu pai. Então ela começou, a voz baixa, quase um sussurro, sem saber bem por que falava. Ele dizia que o fogo tem dessas coisas, faz a gente pensar na vida, no que a gente perdeu. Gaspar não respondeu de imediato. Apenas moveu-se, sentando-se no chão, não muito perto, mas perto o suficiente para que Ana Clara sentisse o calor de sua presença, além do calor do fogo. Ele continuou olhando as chamas, mas ela sabia que ele a ouvia. Ele era tropeiro. Ela continuou encontrando um pouco de coragem. Andava o Rio Grande inteiro de ponta a ponta. Eu ia junto, desde guria. Foi na lida com ele que aprendi a cuidar das feridas, a encontrar as ervas certas. A vida no pampa ensina a gente a ser forte, general. Mas também ensina o que é a solidão. A gente vê muita coisa, mas não tem com quem partilhar. Ela sentiu um alívio em dizer aquelas palavras, em partilhar um pedaço de sua própria alma simples. Seus olhos se voltaram para Gaspar, esperando alguma reação, mas ele permaneceu em silêncio. No entanto, o ombro dele, antes tão tenso, pareceu relaxar um pouco. A guerra. Gaspar murmurou, a voz rouca, quase inaudível, mas que Ana Clara ouviu como se fosse um trovão. A guerra faz a gente esquecer a dor. A gente se joga nela para não sentir mais nada, para não precisar lembrar, para não ter que amar de novo. Ana Clara prendeu a respiração. As palavras que ele não dizia diretamente eram claras como a água da fonte. Ele estava ali, na guerra, não só por lealdade à causa farroupilha, mas para fugir do que havia perdido. Para ele, amar de novo, sentir de novo, seria uma traição à memória de sua família. Uma culpa que o sufocava, que o prendia em sua própria armadura de pedra. O leitor, assim como Ana Clara, compreendia agora a profundidade do sofrimento do general.
a verdadeira razão por trás de sua frieza e de seu medo. O silêncio voltou a pairar entre eles, agora mais denso, carregado de uma verdade amarga. Ana Clara sentiu os olhos marejarem, não de tristeza, mas de uma compreensão profunda. Ela olhou para as mãos fortes de Gaspar, que estavam apoiadas nos joelhos. Lentamente, sem pensar, estendeu a sua, pequena e macia, quase tocando a dele. Mas antes que seus dedos se encontrassem, Gaspar moveu a mão, como se um choque elétrico tivesse o atingido, e a colocou sobre o joelho, apertando-a com força. O toque não aconteceu, mas a intenção, a vontade, ficou no ar, pairando entre eles como uma promessa não cumprida. Seus olhos se encontraram novamente, e desta vez, o olhar de Gaspar se demorou em Ana Clara por um tempo que pareceu uma eternidade. Não havia a frieza de antes, mas uma mistura de surpresa, desejo e um medo antigo que ela reconhecia. O ar entre eles vibrava, elétrico. A atração era inegável. Um rio que corria forte, mas a armadura de Gaspar, construída de dor e culpa, ainda era forte demais. Ele desviou o olhar primeiro, como se a intensidade dela o queimasse, e voltou a fixá-lo nas chamas, mas seu corpo, antes relaxado, estava tenso de novo. Ana Clara, observando o perfil duro do general, sentiu as palavras dele em seu delírio voltarem com uma força renovada. Helena. Ana Clara. Agora ela compreendia tudo. Não era apenas a dor da perda, mas o medo de sentir de novo, de se expor, de amar e ser ferido outra vez. Ele a havia chamado pelo nome, em seu momento mais frágil, um reconhecimento inconsciente, uma parte de sua alma que se abria para ela. A chama do braseiro que antes parecia apenas aquecer o corpo, agora parecia aquecer o gelo que envolvia o coração de Gaspar. E Ana Clara sentiu a sua própria paixão, antes um pequeno braseiro, escondido, crescer, iluminando o caminho entre eles. O segredo que ela guardava, o que ele havia dito, não era mais apenas uma lembrança. Era a chave para a complexidade daquele homem e a esperança de um futuro para os dois, ali, à beira do fogo, na vastidão do Pampa. O Pampa dormia sob um manto de estrelas, quando um grito cortou a noite, afiado como uma faca. Não era o uivo do minuano, mas o som de uma voz humana, carregada de pavor. Quase no mesmo instante, o silêncio se quebrou em um estrondo, e o cheiro de pólvora e fumaça invadiu o ar, misturando-se ao aroma da terra úmida. O galpão de tropa, que abrigava os feridos e a frágil esperança de cura, estava sob ataque. Caramuros, os soldados imperiais haviam chegado, sorrateiros como lobos, e agora tentavam atear fogo às paredes de madeira e palha, na esperança de queimar tudo e todos. O caos se instalou em segundos. Gritos de fogo se espalharam, e o pânico dos feridos se somou à fúria dos poucos soldados farrapos que faziam a guarda. O general Gaspar Fontoura, que estava em seu catre no canto mais reservado, levantou-se num salto, a mão já no cabo do sabre, os olhos negros ardendo com a fúria da batalha. Sua voz grave cortou o barulho, dando ordens precisas e rápidas, como um trovão que anuncia a tempestade. Ele liderava a defesa do galpão com a força e a perícia que o tornavam temido, seus movimentos rápidos e calculados, mesmo com a ferida ainda recente. Ana Clara, que estava ajudando a trocar os curativos de um soldado, sentiu o coração saltar no peito. O medo era um nó em sua garganta, mas não a paralisou. Seus olhos varreram o galpão, vendo o fogo que já lambia as paredes em alguns pontos, as chamas que ameaçavam devorar tudo. Não havia tempo para pensar em si. Seu lugar era ali, com os feridos. Sem hesitar, ela pegou baldes de água e panos úmidos correndo de um lado para o outro, jogando a água sobre as chamas que se alastravam. A fumaça picava seus olhos, a fuligem sujava seu rosto, mas ela não parava. Protegia os homens que não podiam se mover, puxando cobertores sobre eles para evitar as brasas que caíam. Sua coragem tão grande quanto a do general. Enquanto Gaspar lutava porta afora, defendendo a entrada do galpão, Ana Clara viu uma das lonas que cobriam uma fresta no telhado pegar fogo rapidamente. As chamas,
alimentadas pelo vento, ameaçavam se espalhar para o interior. Um grupo de feridos, que estava logo abaixo, soltou gritos de desespero. Sem pensar nas alturas, Ana Clara subiu numa pilha de caixas, esticando-se para tentar alcançar o fogo com um pano úmido. A madeira rangia sob seus pés instável, e o perigo era palpável. De repente, sentiu uma mão forte e áspera agarrar sua cintura. Não houve tempo para surpresa. O general Gaspar Fontoura, que acabara de derrubar um inimigo e percebera o perigo, a puxou para baixo com uma força que a fez girar, caindo contra seu peito. No mesmo instante, a pilha de caixas cedeu e um pedaço de madeira em brasa despencou exatamente onde ela estava um segundo antes. O contato foi rápido, violento, mas salvador. O corpo dela chocou-se contra o dele, e por um instante ela sentiu o cheiro de pólvora, suor e um aroma que era só dele. A proximidade era quase sufocante, o calor de seu corpo, a firmeza de seus braços ao redor dela, a fizeram prender a respiração. Seus olhos, erguidos para os dele, encontraram um brilho que não era de raiva, nem de frieza, mas de uma preocupação intensa, algo que ela jamais vira. Aquele olhar durou apenas um instante, mas foi tempo suficiente para que a distância entre eles, aquela parede invisível, se quebrasse. "Está bem?" ele perguntou, a voz grave, mas com uma doçura que a surpreendeu. Ana Clara apenas assentiu, a garganta seca, o coração batendo como um tambor. Ele a soltou rapidamente, como se o contato fosse proibido, mas o toque, o olhar, a sensação de seus braços permaneceram nela, elétricos e perturbadores. A luta continuou por mais alguns minutos intensos, mas a coragem dos farrapos e a liderança de Gaspar fizeram os caramurus recuarem, deixando para trás o rastro de fumaça e destruição. O fogo foi controlado, e o galpão, embora chamuscado, estava a salvo. O perigo havia passado, mas a tensão permanecia, agora mesclada a um tipo diferente de silêncio. Gaspar caminhou pelo galpão, verificando os feridos, dando as últimas ordens. Seus olhos, porém, voltaram-se para Ana Clara, que agora ajudava um soldado a se levantar. Ele a viu em meio à fuligem, com o rosto sujo e as mãos ainda úmidas de água, mas com uma força e uma determinação que iam muito além da moça do galpão. Ele não a via mais apenas como uma curandeira, uma serva. Naquele momento, em meio ao caos e ao perigo, ele viu nela uma companheira valorosa, uma mulher de fibra que não recuava diante do fogo. Seus olhares se encontraram novamente, e desta vez não havia apenas a atração que ele tentava negar. Havia um reconhecimento, um respeito silencioso que preenchia o espaço entre eles. Ele fez um leve aceno de cabeça, quase imperceptível, um agradecimento mudo que valia mais que 1000 palavras. Ana Clara sentiu o calor em seu peito, um calor que não era das chamas, mas de um coração que começava a entender o seu. A formalidade de antes, a distância imposta pela hierarquia diminuíra, deixando um rastro de algo novo, um elo forjado no fogo e no perigo, que os unia de uma forma que nenhum deles esperava. A manhã seguinte ao ataque trouxe uma quietude enganosa. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, e as marcas do fogo nas paredes do galpão eram um lembrete vívido do perigo que rondava. Mal o sol se firmava no céu, um cavalo exausto, espumando de cansaço, chegou à estância, trazendo sobre seu lombo um mensageiro farrapo gravemente ferido. O homem, um cabo jovem, tinha um ferimento feio na perna e mal conseguia se manter consciente, mas agarrava um pequeno pacote de couro com a força dos desesperados. Ele trazia notícias urgentes, segredos de guerra que não podiam cair em mãos erradas, especialmente com os imperiais ainda rondando os arredores. O general Gaspar Fontoura, ao ver a gravidade do mensageiro e a importância da missão, sentiu a urgência a apertar. Era preciso escondê-lo, cuidar dele em segredo, longe dos olhos curiosos e das possíveis espias. Seus olhos, que antes varriam o horizonte em busca de inimigos, agora se fixaram em Ana Clara. Sem hesitar, sem proferir uma palavra que não fosse a ordem, ele a chamou. "Moça!" Sua voz grave e firme ressoou. "Este homem é importante. Ninguém mais pode saber de sua presença aqui.
Só você pode cuidar dele. Há um pequeno galpão mais afastado, usado para guardar ferramentas antigas. Prepare-o. Ele será nosso segredo. Ana Clara sentiu um arrepio. A confiança de Gaspar, depositada nela, a moça simples do galpão, era como um peso inesperado, mas também como um bálsamo para sua alma. Ele confiava nela mais do que nos oficiais, mais do que nos médicos que se julgavam superiores. Seu coração, antes tão inseguro de seu valor, inchou com um orgulho silencioso. Pela primeira vez, ela se sentiu realmente valorizada, não apenas por suas mãos, mas por sua discrição, por sua força. O conflito interno que a corroía, a dúvida de ser levada a sério, começou a se dissolver como névoa sob o sol. Mover o soldado ferido exigiu que trabalhassem juntos, na penumbra da madrugada, que ainda teimava em não ir embora. Gaspar, com a força de sempre, amparava o corpo pesado do homem, enquanto Ana Clara, com sua agilidade e delicadeza, guiava os movimentos, cuidando para não agravar a ferida. Os corpos deles se roçaram mais de uma vez, um toque acidental da mão dela na sua, um ombro contra o braço, uma proximidade forçada pelo perigo e pela tarefa. Cada contato era um choque elétrico para Ana Clara, uma chama que acendia em seu peito, fazendo-a prender a respiração. O cheiro dele, a força que emanava de sua presença, a envolviam quase sufocando-a. No pequeno galpão de ferramentas, agora limpo e com um catre improvisado, eles passaram horas cuidando do soldado. A luz fraca de um lampião lançava sombras dançantes nas paredes, criando um ambiente de intimidade forçada, onde só eles existiam. Gaspar, que antes se mantinha distante, agora observava Ana Clara com uma intensidade que a fazia corar. Ele via a perícia de suas mãos, a forma como ela falava com o ferido, a calma que transmitia. Para que o soldado não perdesse a consciência, Ana Clara tentava mantê-lo acordado e, para isso, começou a contar histórias. Meu pai, o tropeiro, dizia que o Pampa é como um livro aberto, general. Ela começou, sua voz suave preenchendo o silêncio. Cada coxilha, cada riacho, tem uma história. Ele me ensinou a ler essas histórias nas estrelas, no canto dos pássaros, na cor da terra. Ela riu baixinho, uma risada curta e cheia de melancolia. Ele me ensinou a lida, a cuidar dos animais, dos homens. Dizia que cada vida importa, por mais simples que seja. Gaspar, sentado em um banco de madeira, não tirava os olhos dela. As histórias dela eram como um bálsamo para sua alma endurecida. Ele via nela a pureza que a guerra havia roubado dele. Houve um momento em que os olhos do general, fixos nas mãos ágeis de Ana Clara, suavizaram-se. Ele hesitou, como se uma parte dele lutasse contra a outra. Mas então, com um suspiro quase imperceptível, falou. Eu tinha um riacho perto de casa. Quando o guri passava horas lá pescando lambaris. Era um lugar de paz, antes que tudo virasse isso. Sua voz era rouca, as palavras difíceis de proferir, mas o detalhe, tão pequeno e singelo, era uma janela para o homem que ele fora, antes de ser forjado pela dor e pela guerra. Não era sobre a esposa ou o filho, mas sobre um tempo antes da perda, um vislumbre de inocência. Ana Clara sentiu o coração apertar. Era a primeira vez que ele compartilhava algo tão pessoal, algo que não fosse a frieza de um general. Aquele riacho, os lambaris, a imagem de um Gaspar menino a tocaram profundamente. Ela viu a vulnerabilidade, a ponta de um iceberg de dor que ele mantinha escondida. Um riso curto, um riso de cumplicidade escapou de seus lábios. Ele a olhou e, por um instante, um sorriso quase imperceptível tocou os lábios do general. Um sorriso que não era de alegria, mas de reconhecimento. Naquele galpão secreto, sob a luz fraca do lampião, entre o perigo e o cuidado, a ponte da confiança entre eles se tornava mais forte, ligando dois corações que, em meio à guerra, começavam a se reconhecer. O sol da manhã, que antes trazia um pouco de esperança ao galpão, parecia agora mais fraco, como se o próprio Pampa sentisse o peso que se abatera sobre o general Gaspar Fontoura. Uma carta, selada com o brasão de uma família distante, havia chegado à estância, trazida por um peão apressado. Gaspar, ao lê-la, não fez um som,
Mas Ana Clara, que estava por perto, cuidando de um ferido, sentiu o ar mudar. O general, que antes se movia com a força de um touro, parecia ter encolhido. Seus ombros se curvaram, e a mão que segurava o papel tremia. Um detalhe tão pequeno, mas tão gritante, para quem o conhecia apenas pela força. Ele se recolheu, afastando-se de todos, os olhos escuros agora carregados de uma dor tão antiga que parecia ter nascido com ele. Era o aniversário de morte de sua esposa e filho, e o fantasma do passado vinha, como um minuano gelado, assombrá-lo. Ana Clara, por trás das pilhas de cobertores e ungüentos, observava a cena em silêncio. Ela não sabia de todos os detalhes, mas os cochichos que ouvira na noite do delírio de Gaspar, as palavras sobre a mulher e o guri, agora faziam um sentido cruel. Ela imaginava um Gaspar diferente, um homem antes da guerra, com um sorriso no rosto e um brilho nos olhos, um homem que amava. A imagem era tão forte que quase podia vê-lo jovem e apaixonado, em uma estância cheia de vida, com o riso de uma mulher e o balbuciar de um filho ecoando pelos campos. Mas a felicidade, como uma flor frágil, havia sido arrancada sem aviso. Os imperiais inimigos jurados dos farrapos não haviam poupado nada nem ninguém. Um ataque surpresa, rápido e brutal, transformara o lar em ruínas, o riso em cinzas, o amor em luto profundo. A cena se desenhava na mente de Ana Clara, vívida e terrível. O fogo devorando a madeira, os gritos de desespero, a perda irremediável de tudo o que ele mais amava. Foi assim que o general Gaspar Fontoura nascera, forjado na dor e na vingança, seu coração transformado em pedra para não mais sentir a ferida da perda. Ele se fechou para o amor, para a ternura, acreditando que amar de novo seria trair a memória daqueles que se foram, seria abrir a porta para a mesma dor que quase o destruíra. Ana Clara sentiu um aperto no peito, uma pontada de tristeza que não era sua, mas que a tocava profundamente. Ela compreendia agora o peso que ele carregava, o porquê de sua frieza, daquela armadura que ele vestia para enfrentar o mundo. Ele não era apenas um general temido, era um homem ferido, um coração que não sabia mais como se curar. O coração de Ana Clara, que antes o via apenas como um chefe distante e poderoso, agora sentia uma empatia imensa, um desejo mudo de aliviar aquela dor tão antiga. Enquanto a melancolia pairava sobre Gaspar, o major Rufino Leal, com seus olhos de falcão, percebeu a vulnerabilidade do general. Ele não perdeu tempo. Com um sorriso dissimulado e a voz em tom de confidência, começou a espalhar os boatos, agora com um veneno mais forte. O general anda distraído, meus caros. Ele cochichava para um grupo de oficiais, fingindo preocupação. Com a cabeça na lua, parece que esqueceu das ordens. E tudo por causa daquela moça do galpão. Os boatos antes sobre fraqueza, agora eram sobre distração e falta de foco, ligando diretamente a presença de Ana Clara à suposta incompetência de Gaspar. Rufino queria minar a autoridade do general, e Ana Clara era a arma perfeita. A moça do galpão, a curandeira simples, estava sendo usada para denegrir o homem que ela começava a amar, e ela sentiu o peso da injustiça em sua alma. A guerra não era apenas no campo de batalha, era também nos corredores, nos cochichos, nas mentiras que visavam destruir corações e reputações. Os dias no galpão, antes pesados pela dor dos feridos, agora ganhavam outro fardo para Ana Clara: o veneno da calúnia. Como o vento que sopra pelas frestas, os boatos do major Rufino Leal se espalhavam, rasteiros e maldosos. Ela os ouvia nos cochichos disfarçados, nos olhares que se desviavam quando ela se aproximava, nas risadas abafadas que se seguiam à sua passagem. O general anda distraído, diziam uns, com a cabeça na lua, por causa da curandeira. Outros murmuravam: desde que a moça do galpão chegou, o general não é mais o mesmo amolecido. As palavras, como farpas, feriam seu peito, revivendo a velha insegurança de sua origem simples. Ela sentia a injustiça que a queimava, a vergonha de ser alvo de tal maledicência. Mas o que poderia fazer? Uma moça do galpão, sem nome, sem influência, como poderia se defender de gente tão poderosa? Seu coração se apertava, e ela baixava os olhos, tentando esconder a dor que sentia.
Mas nem todo olhar era de desprezo. Alguns dos soldados que haviam sido cuidados por suas mãos, homens que ela tirara da beira da morte, mostravam um respeito discreto. Um peão, que ela ajudara a recuperar de uma febre terrível, apressou-se em abrir a porta para ela com um aceno de cabeça. Outro, ao ouvir um cochicho maldoso, pigarreou alto, fazendo os fofoqueiros se calarem e mudarem de assunto. Eram pequenos gestos, quase imperceptíveis, mas que Ana Clara sentia no fundo da alma como um bálsamo. Eles sabiam de sua competência, do valor de suas mãos, e isso, por si só, era um escudo contra a maldade. Acreditavam nela, e isso era mais do que ela jamais esperara. O general Gaspar Fontoura, alheio aos detalhes dos boatos, percebia, no entanto, a mudança no ar. Seus olhos, que tudo viam, notavam os olhares curiosos sobre Ana Clara, a forma como alguns oficiais se afastavam dela ou murmuravam entre si. Ele via o rubor no rosto da moça, a forma como ela evitava encarar certas pessoas. Aquilo o irritava de uma forma que ele não compreendia. Certo dia, enquanto um capitão e um tenente cochichavam, os olhares fixos em Ana Clara, que trocava os curativos de um soldado, Gaspar se aproximou em silêncio. Sua presença, por si só, era um trovão. "Capitão!" Sua voz grave cortou o ar. "Acompanhe-me. Tenho ordens urgentes para você." O capitão, pego de surpresa, engoliu em seco, e o tenente, pálido, desviou o olhar. Era um ato de defesa silencioso, quase imperceptível. Mas Gaspar havia afastado o oficial que espalhava o veneno sem precisar proferir uma palavra sobre o motivo. Ana Clara, de longe, sentiu o peso daquele gesto, a proteção velada que ele lhe oferecia, e seu coração bateu mais forte. O major Rufino Leal, porém, não era de se calar. Com a astúcia de uma raposa, ele decidiu confrontar Gaspar, não de frente, mas com insinuações venenosas. "General", disse Rufino entrando no galpão com um sorriso forçado, "vejo que sua recuperação avança, graças a Deus e aos cuidados especiais." O olhar dele deslizou para Ana Clara, que estava perto o suficiente para ouvir. "Mas creio que a guerra não nos permite distrações, não é? A mente de um general deve estar sempre no campo de batalha, e não em outras paragens." Ele fez uma pausa, o olhar fixo em Gaspar, esperando uma reação. Gaspar o encarou com a frieza de sempre, a boca uma linha dura. "Minha mente está onde deve estar, Major Leal", respondeu o general, a voz tão baixa que era quase um sibilo, mas carregada de uma autoridade inabalável. "E a sua onde está? Certifique-se de que esteja focada nas tropas e não em futilidades." Ele não negou nem confirmou, mantendo a fachada impenetrável. Mas Ana Clara, que ouvia cada palavra, sentiu o golpe. Ela sabia que Rufino se referia a ela, a sua presença ali e a suposta distração do general. E o pior, ela sabia que Rufino, de alguma forma, estava tocando na ferida aberta de Gaspar, na mentira que ele fingia para se proteger. O segredo que ela guardava do delírio dele, as palavras sobre sua família e o medo de amar, estava agora em jogo, usado como arma por um homem ambicioso. Ela sentiu o frio na espinha, o peso daquele segredo que só ela, e talvez Gaspar, entendiam a verdadeira dimensão. O major Rufino sorriu satisfeito. Ele havia plantado a semente da dúvida e sabia que ela germinaria. O dia cedeu lugar a uma noite fria, daquelas em que o pampa parece prender a respiração. No galpão, onde a vida e a morte se misturavam a cada suspiro, um pequeno fogo crepitava num braseiro no centro, espalhando um calor tênue e um cheiro bom de lenha seca. Os feridos dormiam, ou fingiam dormir, e os poucos guardas faziam suas rondas silenciosas. Era um momento raro de quietude. Ana Clara, sentada num toco de madeira perto do fogo, enrolava uma tira de pano velho na mão, sem pressa. Seus pensamentos voavam longe, para os murmúrios de Gaspar em seu delírio, para a dor que ela sentia por ele. De repente, uma sombra alta e familiar se projetou no chão. O general Gaspar Fontoura estava ali, de pé, a alguns passos dela, os olhos fixos nas chamas. Ele não disse nada, não fez um som, mas sua presença era como um peso no ar, uma solidão tão grande que Ana Clara sentiu um arrepio.
Ela ergueu o olhar para ele. Seus olhos se encontraram e, por um instante, Ana Clara viu ali, por trás da frieza habitual, uma imensa e antiga tristeza. Era como se ele estivesse nu, exposto, sem a armadura que vestia durante o dia. Não eram palavras, mas um olhar que transmitia a solidão de um homem que havia perdido tudo e não sabia como seguir. Ana Clara sentiu a garganta apertar. Meu pai. Então ela começou, a voz baixa, quase um sussurro, sem saber bem por que falava. Ele dizia que o fogo tem dessas coisas, faz a gente pensar na vida, no que a gente perdeu. Gaspar não respondeu de imediato. Apenas moveu-se, sentando-se no chão, não muito perto, mas perto o suficiente para que Ana Clara sentisse o calor de sua presença, além do calor do fogo. Ele continuou olhando as chamas, mas ela sabia que ele a ouvia. Ele era tropeiro. Ela continuou encontrando um pouco de coragem. Andava o Rio Grande inteiro de ponta a ponta. Eu ia junto, desde guria. Foi na lida com ele que aprendi a cuidar das feridas, a encontrar as ervas certas. A vida no Pampa ensina a gente a ser forte, general. Mas também ensina o que é a solidão. A gente vê muita coisa, mas não tem com quem partilhar. Ela sentiu um alívio em dizer aquelas palavras, em partilhar um pedaço de sua própria alma simples. Seus olhos se voltaram para Gaspar, esperando alguma reação, mas ele permaneceu em silêncio. No entanto, o ombro dele, antes tão tenso, pareceu relaxar um pouco. A guerra. Gaspar murmurou, a voz rouca, quase inaudível, mas que Ana Clara ouviu como se fosse um trovão. A guerra faz a gente esquecer a dor. A gente se joga nela para não sentir mais nada, para não precisar lembrar, para não ter que amar de novo. Ana Clara prendeu a respiração. As palavras que ele não dizia diretamente eram claras como a água da fonte. Ele estava ali, na guerra, não só por lealdade à causa farroupilha, mas para fugir do que havia perdido. Para ele, amar de novo, sentir de novo, seria uma traição à memória de sua família. Uma culpa que o sufocava, que o prendia em sua própria armadura de pedra. O leitor, assim como Ana Clara, compreendia agora a profundidade do sofrimento do general, a verdadeira razão por trás de sua frieza e de seu medo. O silêncio voltou a pairar entre eles, agora mais denso, carregado de uma verdade amarga. Ana Clara sentiu os olhos marejarem, não de tristeza, mas de uma compreensão profunda. Ela olhou para as mãos fortes de Gaspar, que estavam apoiadas nos joelhos. Lentamente, sem pensar, estendeu a sua, pequena e macia, quase tocando a dele. Mas antes que seus dedos se encontrassem, Gaspar moveu a mão, como se um choque elétrico tivesse o atingido, e a colocou sobre o joelho, apertando-a com força. O toque não aconteceu, mas a intenção, a vontade, ficou no ar, pairando entre eles como uma promessa não cumprida. Seus olhos se encontraram novamente, e desta vez, o olhar de Gaspar se demorou em Ana Clara por um tempo que pareceu uma eternidade. Não havia a frieza de antes, mas uma mistura de surpresa, desejo e um medo antigo que ela reconhecia. O ar entre eles vibrava, elétrico. A atração era inegável. Um rio que corria forte, mas a armadura de Gaspar, construída de dor e culpa, ainda era forte demais. Ele desviou o olhar primeiro, como se a intensidade dela o queimasse, e voltou a fixá-lo nas chamas, mas seu corpo, antes relaxado, estava tenso de novo. Ana Clara, observando o perfil duro do general, sentiu as palavras dele em seu delírio voltarem com uma força renovada. Helena. Ana Clara. Agora ela compreendia tudo. Não era apenas a dor da perda, mas o medo de sentir de novo, de se expor, de amar e ser ferido outra vez. Ele a havia chamado pelo nome, em seu momento mais frágil, um reconhecimento inconsciente, uma parte de sua alma que se abria para ela. A chama do braseiro que antes parecia apenas aquecer o corpo, agora parecia aquecer o gelo que envolvia o coração de Gaspar. E Ana Clara sentiu a sua própria paixão, antes um pequeno braseiro, escondido, crescer, iluminando o caminho entre eles. O segredo que ela guardava, o que ele havia dito, não era mais apenas uma lembrança. Era a chave para a complexidade daquele homem,
e a esperança de um futuro para os dois, ali, à beira do fogo, na vastidão do Pampa. O Pampa dormia sob um manto de estrelas, quando um grito cortou a noite, afiado como uma faca. Não era o uivo do minuano, mas o som de uma voz humana, carregada de pavor. Quase no mesmo instante, o silêncio se quebrou em um estrondo, e o cheiro de pólvora e fumaça invadiu o ar, misturando-se ao aroma da terra úmida. O galpão de tropa, que abrigava os feridos e a frágil esperança de cura, estava sob ataque. Caramuros, os soldados imperiais haviam chegado, sorrateiros como lobos, e agora tentavam atear fogo às paredes de madeira e palha, na esperança de queimar tudo e todos. O caos se instalou em segundos. Gritos de fogo se espalharam, e o pânico dos feridos se somou à fúria dos poucos soldados farrapos que faziam a guarda. O general Gaspar Fontoura, que estava em seu catre no canto mais reservado, levantou-se num salto, a mão já no cabo do sabre, os olhos negros ardendo com a fúria da batalha. Sua voz grave cortou o barulho, dando ordens precisas e rápidas, como um trovão que anuncia a tempestade. Ele liderava a defesa do galpão com a força e a perícia que o tornavam temido, seus movimentos rápidos e calculados, mesmo com a ferida ainda recente. Ana Clara, que estava ajudando a trocar os curativos de um soldado, sentiu o coração saltar no peito. O medo era um nó em sua garganta, mas não a paralisou. Seus olhos varreram o galpão, vendo o fogo que já lambia as paredes em alguns pontos, as chamas que ameaçavam devorar tudo. Não havia tempo para pensar em si. Seu lugar era ali, com os feridos. Sem hesitar, ela pegou baldes de água e panos úmidos correndo de um lado para o outro, jogando a água sobre as chamas que se alastravam. A fumaça picava seus olhos, a fuligem sujava seu rosto, mas ela não parava. Protegia os homens que não podiam se mover, puxando cobertores sobre eles para evitar as brasas que caíam. Sua coragem tão grande quanto a do general. Enquanto Gaspar lutava porta afora, defendendo a entrada do galpão, Ana Clara viu uma das lonas que cobriam uma fresta no telhado pegar fogo rapidamente. As chamas, alimentadas pelo vento, ameaçavam se espalhar para o interior. Um grupo de feridos, que estava logo abaixo, soltou gritos de desespero. Sem pensar nas alturas, Ana Clara subiu numa pilha de caixas, esticando-se para tentar alcançar o fogo com um pano úmido. A madeira rangia sob seus pés instável, e o perigo era palpável. De repente, sentiu uma mão forte e áspera agarrar sua cintura. Não houve tempo para surpresa. O general Gaspar Fontoura, que acabara de derrubar um inimigo e percebera o perigo, a puxou para baixo com uma força que a fez girar, caindo contra seu peito. No mesmo instante, a pilha de caixas cedeu e um pedaço de madeira em brasa despencou exatamente onde ela estava um segundo antes. O contato foi rápido, violento, mas salvador. O corpo dela chocou-se contra o dele, e por um instante ela sentiu o cheiro de pólvora, suor e um aroma que era só dele. A proximidade era quase sufocante, o calor de seu corpo, a firmeza de seus braços ao redor dela, a fizeram prender a respiração. Seus olhos, erguidos para os dele, encontraram um brilho que não era de raiva, nem de frieza, mas de uma preocupação intensa, algo que ela jamais vira. Aquele olhar durou apenas um instante, mas foi tempo suficiente para que a distância entre eles, aquela parede invisível, se quebrasse. "Está bem?" ele perguntou, a voz grave, mas com uma doçura que a surpreendeu. Ana Clara apenas assentiu, a garganta seca, o coração batendo como um tambor. Ele a soltou rapidamente, como se o contato fosse proibido, mas o toque, o olhar, a sensação de seus braços permaneceram nela, elétricos e perturbadores. A luta continuou por mais alguns minutos intensos, mas a coragem dos farrapos e a liderança de Gaspar fizeram os caramurus recuarem, deixando para trás o rastro de fumaça e destruição. O fogo foi controlado, e o galpão, embora chamuscado, estava a salvo. O perigo havia passado, mas a tensão permanecia, agora mesclada a um tipo diferente de silêncio. Gaspar caminhou pelo galpão, verificando os feridos, dando as últimas ordens. Seus olhos, porém,
Voltaram-se para Ana Clara, que agora ajudava um soldado a se levantar. Ele a viu em meio à fuligem, com o rosto sujo e as mãos ainda úmidas de água, mas com uma força e uma determinação que iam muito além da moça do galpão. Ele não a via mais apenas como uma curandeira, uma serva. Naquele momento, em meio ao caos e ao perigo, ele viu nela uma companheira valorosa, uma mulher de fibra que não recuava diante do fogo. Seus olhares se encontraram novamente, e desta vez não havia apenas a atração que ele tentava negar. Havia um reconhecimento, um respeito silencioso que preenchia o espaço entre eles. Ele fez um leve aceno de cabeça, quase imperceptível, um agradecimento mudo que valia mais que 1000 palavras. Ana Clara sentiu o calor em seu peito, um calor que não era das chamas, mas de um coração que começava a entender o seu. A formalidade de antes, a distância imposta pela hierarquia diminuíra, deixando um rastro de algo novo, um elo forjado no fogo e no perigo, que os unia de uma forma que nenhum deles esperava. A manhã seguinte ao ataque trouxe uma quietude enganosa. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, e as marcas do fogo nas paredes do galpão eram um lembrete vívido do perigo que rondava. Mal o sol se firmava no céu, um cavalo exausto, espumando de cansaço, chegou à estância, trazendo sobre seu lombo um mensageiro farrapo gravemente ferido. O homem, um cabo jovem, tinha um ferimento feio na perna e mal conseguia se manter consciente, mas agarrava um pequeno pacote de couro com a força dos desesperados. Ele trazia notícias urgentes, segredos de guerra que não podiam cair em mãos erradas, especialmente com os imperiais ainda rondando os arredores. O general Gaspar Fontoura, ao ver a gravidade do mensageiro e a importância da missão, sentiu a urgência apertar. Era preciso escondê-lo, cuidar dele em segredo, longe dos olhos curiosos e das possíveis espias. Seus olhos, que antes varriam o horizonte em busca de inimigos, agora se fixaram em Ana Clara. Sem hesitar, sem proferir uma palavra que não fosse a ordem, ele a chamou. "Moça", sua voz grave e firme ressoou. "Este homem é importante. Ninguém mais pode saber de sua presença aqui. Só você pode cuidar dele. Há um pequeno galpão mais afastado, usado para guardar ferramentas antigas. Prepare-o. Ele será nosso segredo." Ana Clara sentiu um arrepio. A confiança de Gaspar, depositada nela, a moça simples do galpão, era como um peso inesperado, mas também como um bálsamo para sua alma. Ele confiava nela mais do que nos oficiais, mais do que nos médicos que se julgavam superiores. Seu coração, antes tão inseguro de seu valor, inchou com um orgulho silencioso. Pela primeira vez, ela se sentiu realmente valorizada, não apenas por suas mãos, mas por sua discrição, por sua força. O conflito interno que a corroía, a dúvida de ser levada a sério, começou a se dissolver como névoa sob o sol. Mover o soldado ferido exigiu que trabalhassem juntos, na penumbra da madrugada, que ainda teimava em não ir embora. Gaspar, com a força de sempre, amparava o corpo pesado do homem, enquanto Ana Clara, com sua agilidade e delicadeza, guiava os movimentos, cuidando para não agravar a ferida. Os corpos deles se roçaram mais de uma vez, um toque acidental da mão dela na sua, um ombro contra o braço, uma proximidade forçada pelo perigo e pela tarefa. Cada contato era um choque elétrico para Ana Clara, uma chama que acendia em seu peito, fazendo-a prender a respiração. O cheiro dele, a força que emanava de sua presença, a envolviam quase sufocando-a. No pequeno galpão de ferramentas, agora limpo e com um catre improvisado, eles passaram horas cuidando do soldado. A luz fraca de um lampião lançava sombras dançantes nas paredes, criando um ambiente de intimidade forçada, onde só eles existiam. Gaspar, que antes se mantinha distante, agora observava Ana Clara com uma intensidade que a fazia corar. Ele via a perícia de suas mãos, a forma como ela falava com o ferido, a calma que transmitia. Para que o soldado não perdesse a consciência, Ana Clara tentava mantê-lo acordado e, para isso, começou a contar histórias. "Meu pai, o tropeiro, dizia que o Pampa é como um livro aberto, general." Ela começou, sua voz suave preenchendo o silêncio. "Cada coxilha, cada riacho, tem uma história.
Ele me ensinou a ler essas histórias nas estrelas, no canto dos pássaros, na cor da terra. Ela riu baixinho, uma risada curta e cheia de melancolia. Ele me ensinou a lida, a cuidar dos animais, dos homens. Dizia que cada vida importa, por mais simples que seja. Gaspar, sentado em um banco de madeira, não tirava os olhos dela. As histórias dela eram como um bálsamo para sua alma endurecida. Ele via nela a pureza que a guerra havia roubado dele. Houve um momento em que os olhos do general, fixos nas mãos ágeis de Ana Clara, suavizaram-se. Ele hesitou, como se uma parte dele lutasse contra a outra. Mas então, com um suspiro quase imperceptível, falou: Eu tinha um riacho perto de casa. Quando o guri passava horas lá pescando lambaris. Era um lugar de paz, antes que tudo virasse isso. Sua voz era rouca, as palavras difíceis de proferir, mas o detalhe, tão pequeno e singelo, era uma janela para o homem que ele fora, antes de ser forjado pela dor e pela guerra. Não era sobre a esposa ou o filho, mas sobre um tempo antes da perda, um vislumbre de inocência. Ana Clara sentiu o coração apertar. Era a primeira vez que ele compartilhava algo tão pessoal, algo que não fosse a frieza de um general. Aquele riacho, os lambaris, a imagem de um Gaspar menino a tocaram profundamente. Ela viu a vulnerabilidade, a ponta de um iceberg de dor que ele mantinha escondida. Um riso curto, um riso de cumplicidade escapou de seus lábios. Ele a olhou e, por um instante, um sorriso quase imperceptível tocou os lábios do general. Um sorriso que não era de alegria, mas de reconhecimento. Naquele galpão secreto, sob a luz fraca do lampião, entre o perigo e o cuidado, a ponte da confiança entre eles se tornava mais forte, ligando dois corações que, em meio à guerra, começavam a se reconhecer. A decisão de Gaspar Fontoura surpreendeu a todos, mas a ninguém mais do que Ana Clara. O mensageiro farrapo, embora ainda fraco, precisava ser levado a Piratini, a capital da República Rio-Grandense, e a missão era perigosa, cheia de emboscadas e inimigos à espreita. O general, com sua voz grave, anunciou que ele mesmo acompanharia o homem. Mas então seus olhos, antes fixos no mapa, se voltaram para Ana Clara, e ele proferiu as palavras que a fizeram prender a respiração. A moça virá conosco. O ferido ainda precisa de seus cuidados. Não confio em mais ninguém para essa tarefa. Ana Clara sentiu um misto de pavor e um orgulho estranho. Ir a Piratini, ao lado do general? Ela, uma moça simples do galpão, no meio de uma missão de guerra? Seu coração batia como um tambor, mas havia também uma chama de reconhecimento. A prova de que ele a valorizava confiava nela. A insegurança de sua origem ainda a atormentava, mas a escolha dele era um bálsamo para a alma. A viagem foi tensa. Cada passo calculado, cada sombra, um inimigo em potencial. Eles cavalgavam sob a luz fria da lua ou sob o sol a pino, sempre atentos, os olhos de Gaspar varrendo o horizonte, a mão dele sempre pronta para o sabre. Ana Clara, montada em um cavalo que parecia pequeno perto do general, sentia o vento no rosto e o medo no peito. O mensageiro, pálido, seguia à frente, amparado por um dos peões mais leais de Gaspar. A cada coxilha que cruzavam, a cada mata que passavam, o perigo se fazia presente. Um rastro de fumaça distante, o uivo de um cão que não era da estância, um vulto na escuridão. Eles precisavam se esconder, desviar, seguir caminhos menos óbvios. Em uma dessas ocasiões, a voz de Gaspar, um sussurro urgente, fez Ana Clara saltar. Para trás daquela moita, rápido! Eles se jogaram sob a proteção de um capão de mato denso, os corpos apertados contra a terra úmida, o cheiro de folhas e terra molhada invadindo suas narinas. O mensageiro e o peão estavam um pouco mais afastados, mas Ana Clara e Gaspar estavam tão próximos que ela podia sentir o calor do corpo dele, o ritmo de sua respiração, o cheiro de couro, suor e pólvora que ele trazia grudava em seus sentidos. O batimento de seu próprio coração parecia ecoar em seus ouvidos, tão alto que ela temia que os inimigos pudessem ouvi-lo. O som de cascos se aproximou e Ana Clara sentiu a mão forte de Gaspar em seu ombro, apertando-a para que ficasse imóvel,
para que não fizesse um som sequer. Ele estava com o corpo ligeiramente virado para ela, protegendo-a com sua própria estrutura, os olhos fixos na fresta entre as folhas. Os cascos passaram perto, tão perto que ela podia sentir a vibração da terra, e as vozes rudes dos caramurus eram um zumbido ameaçador. Naquele instante de perigo máximo, quando a vida de ambos pendia por um fio, os olhos de Gaspar se desviaram da fresta e encontraram os de Ana Clara. A escuridão do mato, o medo que os cercava, tudo pareceu desaparecer. Ele a fitou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não havia frieza, nem a dureza do general. Havia uma emoção crua, um desespero silencioso, um medo que Ana Clara nunca imaginara ver naquele homem. Era o medo de perdê-la. Sua mão, que ainda apertava o ombro dela, deslizou lentamente para a lateral de seu rosto, o polegar roçando sua pele com uma delicadeza que a fez tremer. Ele abriu a boca, e Ana Clara sentiu que ele ia falar. Uma palavra, talvez seu nome, talvez uma confissão sobre o que ela significava para ele, sobre o medo de que aquele momento fosse o último. Ela sentiu que ele estava prestes a quebrar o muro que construíra ao redor de seu coração. Mas, assim como viera, a emoção se retraiu. Seus olhos se endureceram novamente. A mão dele se afastou bruscamente e ele voltou a fixar o olhar na fresta, como se nada tivesse acontecido. O general Gaspar Fontoura estava de volta, a armadura novamente erguida. O perigo dos caramurus passou, os sons se afastaram e eles puderam respirar novamente. Ana Clara, porém, não conseguia. Seu coração ainda batia descompassado. Não mais pelo medo dos inimigos, mas pela intensidade daquele instante, daquele quase toque, daquele olhar que revelara a alma ferida do general. Ele não havia dito nada, mas ela havia entendido tudo. Em seu silêncio, ele confessara seus sentimentos, seu medo de amá-la e o pavor de perdê-la. A viagem perigosa não havia sido apenas pelos pampas, mas também pelos caminhos tortuosos do coração de Gaspar. E Ana Clara sentia que agora ela detinha a chave para todos os seus segredos. A missão a Piratini foi cumprida, meus caros. O mensageiro, entregue são e salvo, levou consigo a esperança dos farrapos. A capital, pequena e barulhenta, era um alívio depois dos dias de perigo espreitando em cada sombra. O general Gaspar Fontoura, com sua imponência de sempre, recebeu os cumprimentos e a gratidão dos oficiais. Ana Clara, por sua vez, sentia a alma mais leve por ter ajudado, por ter sido útil. Mas a verdadeira vitória para ela não foi a missão em si, e sim a ponte invisível que se erguera entre ela e o general. Nos dias de cavalgada silenciosa, nos olhares trocados em meio ao mato, a confiança e algo mais, algo profundo e proibido, havia crescido entre eles. Um olhar dele, um sussurro dela, e o mundo parecia se encolher, deixando apenas os dois, com seus segredos e seus medos. Mas o Pampa tem dessas coisas, e o retorno à estância trouxe de volta a dura realidade. Mal os cavalos pisaram o chão conhecido, Ana Clara sentiu os olhares. Não eram os mesmos de antes, de curiosidade ou desconfiança velada. Eram olhares mais pesados, carregados de julgamento, de cochichos que mal se escondiam. As cabeças se viravam. As conversas cessavam abruptamente. E Ana Clara sentiu um arrepio. Aquele arrepio frio que sentia quando seu pai, o tropeiro, alertava sobre a mudança do tempo. Era o cheiro da maledicência. Ela viu os rostos das poucas mulheres da estância, esposas de oficiais, a fitá-la com um misto de inveja e desprezo. Ouviu os sussurros que se espalhavam como o fogo no capim seco. A moça do galpão voltou, e com o general. Dizem que ele anda amolecido, sem cabeça para a guerra, tudo por causa dela. As palavras, como pedras atiradas, feriam sua alma. Ana Clara sentia o rosto queimar, não de vergonha, mas de uma profunda injustiça. A ponte de confiança que ela e Gaspar haviam construído, tão forte e real em meio ao perigo, parecia frágil demais para o mundo lá fora, para os julgamentos mesquinhos de gente que não conhecia a dor de uma vida ou a verdade de um coração. Sua simplicidade, sua origem humilde, era agora um alvo. Ela era a moça do galpão. E isso,
Para aqueles que a julgavam, a tornava menos que nada, uma distração, uma vergonha para o general. A velha insegurança voltou, um nó apertando sua garganta. Como ela, uma prenda sem nome, sem posse, sem estudo, poderia ser levada a sério por oficiais, por um general tão poderoso, em um mundo tão cruel? Ela sabia que, para eles, ela era apenas uma aventura, uma distração. E o pior, temia que a presença dela pudesse, de fato, prejudicar Gaspar, manchar sua reputação de líder implacável. Não demorou para que o major Rufino Leal aparecesse como um corvo farejando a carniça. Com um sorriso forçado e um brilho traiçoeiro nos olhos, ele se aproximou de Gaspar, que estava dando ordens a um grupo de peões. Ana Clara, que ajudava a descarregar as provisões da viagem, sentiu um frio na espinha. General Fontoura, disse Rufino, com uma voz untuosa que não enganava Ana Clara, fico feliz em vê-lo de volta. E vejo que a comitiva foi bem acompanhada. Seu olhar deslizou para Ana Clara. Um olhar de escárnio que não durou mais de um segundo, mas que a fez sentir pequena. Espero que a viagem não tenha sido muito cansativa. A guerra não nos permite distrações, não é? A cabeça de um general precisa estar sempre no campo de batalha. As palavras eram mel, mas o veneno escorria em cada sílaba. Gaspar parou o que estava fazendo. Seus olhos, antes focados nos peões, se fixaram em Rufino com uma intensidade que faria qualquer homem recuar. A frieza habitual do general voltou, mas Ana Clara sentiu a tensão em seu corpo, a raiva contida que fervia sob a superfície. Ele não respondeu de imediato. Apenas o encarou, a boca uma linha dura, o olhar tão gelado que parecia congelar o ar ao redor. Minha comitiva está onde deve estar, Major Leal, respondeu Gaspar, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia réplicas. E minha cabeça sempre focada no dever. Não é com conversas fiadas que se vence uma guerra. Ele deu as costas a Rufino, voltando às suas ordens, como se o major não passasse de um mosquito zumbindo em seu ouvido. Ana Clara prendeu a respiração. A postura de Gaspar era de um general, de um líder que não se dobrava. Mas ela sentiu a indireta, a forma como Rufino tentava minar a autoridade dele, usando-a como arma. O major, por sua vez, viu seu plano de provocação ruir com a indiferença calculada de Gaspar. Seu rosto se contorceu em frustração, mas ele não ousou retrucar. Aquele general, mesmo com os boatos o cercando, ainda era uma muralha impenetrável. Rufino, com um sorriso amargo, virou as costas, mas não antes de lançar mais um olhar fulminante para Ana Clara. A batalha da maledicência, ele sabia, ainda não havia chegado ao fim. E ela, a moça do galpão, seria o campo de luta. O Pampa parecia ter prendido a respiração, e o céu, antes claro, se fechou de repente com a notícia que chegou como um raio. Um cavaleiro, suado e com o rosto marcado pela pressa, irrompeu no galpão, sua voz rouca mal conseguindo anunciar o perigo. Um ataque imperial grande e avassalador estava iminente contra um ponto estratégico vital para os farrapos, um lugar que, se caísse, significaria um golpe duro para a República Rio-Grandense. O general Gaspar Fontoura, que ouviu as palavras com a mesma frieza de sempre, sentiu a urgência apertar. Era hora de liderar suas tropas, de enfrentar o inimigo com a força que ele possuía. A tensão no ar era palpável, e os oficiais se moviam com a pressa dos homens que sabem que a morte ronda. Ana Clara, sentindo o cheiro da batalha que se aproximava, ajudava a organizar as provisões e os curativos, suas mãos ágeis e seu coração apertado. Mas, em meio àquele caos organizado, o major Rufino Leal, com seu sorriso dissimulado, fez sua jogada. Ele reuniu um grupo de oficiais de menor patente, aqueles que já haviam sido envenenados por seus cochichos, e começou a semear a discórdia. Meus caros, disse Rufino, a voz baixa, mas carregada de insinuação, a situação é grave, e o general, bem, parece que sua mente não está onde deveria estar. Dizem que a fraqueza por uma mulher faz um homem esquecer seus deveres. Como pode um general liderar uma batalha decisiva com a cabeça nas nuvens, distraído pela moça do galpão? Os oficiais trocaram olhares, alguns com dúvida, outros com a convicção que Rufino havia plantado.
As palavras, como farpas, atingiam Gaspar onde mais doía, minando sua autoridade no momento em que ele mais precisava dela. Ana Clara, que estava por perto, ouviu cada palavra e sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de raiva pela injustiça. Gaspar, que sentia o cerco se fechar, tanto do inimigo quanto dos boatos de Rufino, olhou para Ana Clara. Seus olhos, antes só determinação, agora carregavam uma sombra de preocupação. Ele a amava, mesmo que não ousasse dizer, e o medo de perdê-la na batalha iminente era um fardo pesado. Ele não podia permitir que ela se arriscasse, nem que sua presença se tornasse uma arma na mão de Rufino. A proteção para ele era o único caminho. Ele a chamou para um canto, longe dos ouvidos curiosos, mas não longe o suficiente para que Rufino não pudesse observar a cena com um brilho traiçoeiro nos olhos. Ana Clara, a voz do general era firme, sem emoção, um muro de pedra que ele erguia para proteger seu coração. Você partirá. Um cavalo será preparado para você. Haverá um hospital mais seguro, mais longe do fronte, onde seus serviços serão mais úteis. O coração de Ana Clara gelou. Partir? Justo agora? Ela o olhou incrédula. General, eu não vou! Sua voz saiu mais forte do que esperava, carregada de uma determinação que surpreendeu até a ela mesma. Ela havia visto a batalha, superara seu medo em meio ao fogo e ao perigo. Aquela estância, aquele galpão, aquele homem, tudo se tornara parte dela. Ela não podia abandoná-lo, não podia abandoná-los. Meu lugar é aqui, com os feridos. E com você. Ela não disse a última parte, mas o olhar dela era uma confissão silenciosa, um desafio à frieza que ele tentava impor. Gaspar, porém, insistiu. Seu rosto endureceu, e os olhos, que um dia haviam revelado sua dor a ela, agora eram impenetráveis. São ordens, moça, ordens de general. Você partirá ao amanhecer. Ele queria protegê-la, tirá-la daquele inferno que se aproximava, mas não conseguia expressar o medo de perdê-la, o pavor de vê-la ferida ou pior, morta. Para ele, a única forma de protegê-la era afastá-la, mesmo que isso rasgasse seu próprio peito. Ele sentia a frustração crescer, a impotência diante da teimosia dela. Ana Clara sentiu a garganta apertar, as lágrimas teimando em vir. Ele estava a mandando embora, não por não a querer, mas por um medo que ele não ousava confessar. Ela percebeu a luta interna dele, a dor por trás da frieza. Mas ela não iria abandoná-lo. Não iria se deixar diminuir pela maledicência de Rufino. Longe dali, o major Rufino Leal observava a cena, os lábios curvados em um sorriso dissimulado. Ele vira a frustração do general, a recusa da moça. Seu plano estava funcionando. Gaspar Fontoura, o general de pedra, estava se desmoronando. E a moça do galpão era a chave para sua queda. A tempestade de guerra se aproximava. Mas Rufino sabia que a verdadeira batalha, a que ele queria vencer, era a do poder, e ele estava pronto para colher os frutos da fraqueza do general. O general Gaspar Fontoura sentia a frustração borbulhar em seu peito, uma fúria contida que ele não conseguia direcionar. Eu disse que você partirá, moça. Sua voz grave cortou o ar agitado do galpão, onde os preparativos para a batalha se intensificavam. Não é uma sugestão, é uma ordem. Preparem um cavalo para ela. Ele bradou para um peão que passava sem desviar os olhos de Ana Clara. A urgência da guerra, o perigo iminente e o medo de perdê-la, tudo se misturava em um nó em sua garganta, transformando-se em dureza. Ele a queria segura, longe, mesmo que seu coração sangrasse por isso. Ana Clara, porém, sentiu as palavras dele como um chicote. Partir. Abandonar tudo. Abandoná-lo, justo agora que a batalha se aproximava. Não. Ela havia superado o medo, encontrado seu lugar ali ao lado dos feridos e, de alguma forma, ao lado dele. A determinação que nascera em seu peito era mais forte que qualquer ordem. Ela o encarou, seus olhos firmes, sem abaixar a cabeça, mesmo com a fúria dele a cercando. Eu não vou, general. Ela respondeu, a voz pequena, mas carregada de uma força que surpreendeu até a ela mesma. O ar entre eles vibrava com a tensão. Ela viu a raiva nos olhos dele, a impaciência, mas também por um instante fugaz, um vislumbre de dor,
de medo. Meu lugar é aqui, general, com os homens que precisam de mim, e não irei embora como uma covarde. Gaspar deu um passo à frente, a proximidade quase sufocante. Você não entende o perigo, moça. Não posso tê-la aqui. Não posso arriscar sua vida. Sua voz era baixa, mas carregada de uma intensidade que Ana Clara sentiu em cada fibra de seu ser. Ele não conseguia dizer que não podia arriscar seu próprio coração, que não suportaria perdê-la. Ana Clara sentiu o nó em sua garganta apertar. Ele a estava mandando embora para protegê-la, sim, mas também para proteger a si mesmo, para não ter que enfrentar os sentimentos que ela despertava. E os boatos de Rufino, as palavras venenosas sobre a fraqueza do general por causa da moça do galpão, tudo isso a machucava. Ela não seria um estorvo, uma vergonha. Ela não seria a razão da queda dele. Num ato de coragem que a fez tremer por dentro, Ana Clara se aproximou dele, sua voz um sussurro urgente, mas carregado de desespero e verdade. Os poucos oficiais e soldados que estavam por perto, ouvindo a discussão em silêncio, prenderam a respiração. O major Rufino Leal, que observava a cena com um sorriso dissimulado, sentiu um arrepio de satisfação. O general estava perdendo a pose, caindo por causa da moça. Mas Ana Clara não o deixou comemorar. Ela olhou para Gaspar, depois para os homens que os rodeavam. O general Gaspar Fontoura tem medo de amar novamente. Ela disparou, as palavras claras e simples, ecoando no silêncio tenso. Ele tem medo de que amar de novo seja trair a memória de sua família perdida. Ele me disse isso, quando delirava de febre, e ele me chamou pelo nome, me chamou de Ana Clara. Um choque percorreu o galpão. Os soldados trocaram olhares, surpresos, aturdidos pela revelação. Gaspar ficou lívido, seu rosto antes pálido, agora sem cor alguma. Ele estava exposto, nu, seus segredos mais profundos, sua dor mais íntima, jogados ao vento pela boca da mulher que ele tentava afastar. A armadura que ele vestira por tantos anos, aquela muralha de gelo, desmoronou em um instante, revelando o homem ferido por trás do general. O major Rufino Leal, que esperava a queda de Gaspar, viu seu sorriso congelar no rosto. Seu plano, que parecia perfeito, ruía diante de seus olhos. O general, em vez de se diminuir, estava sendo revelado, sua humanidade exposta, sua dor compreendida. Ele havia sido pego de surpresa, sua maledicência agora desmascarada pela verdade simples de Ana Clara. Gaspar, com os olhos fixos nos de Ana Clara, sentiu a verdade em cada palavra dela. A determinação dela, a coragem de expor sua alma, era algo que ele nunca esperava. Ele não podia negar. Não podia. Sua respiração estava suspensa, o coração batendo forte no peito. Ele olhou para ela, a mulher que o curou, que o viu em sua maior fraqueza, e que agora o desafiava com a verdade. Depois seus olhos varreram a tropa, que o observava em silêncio atônito. A raiva contida, a vulnerabilidade, tudo se misturou em uma única decisão. Ela fica! A voz do general, embora ainda grave, tinha uma nova autoridade, uma que vinha do fundo de sua alma. E me acompanhará na batalha, cuidando de nossos homens. Ninguém mais questionará sua presença aqui. Ninguém. Com aquela frase, Gaspar Fontoura não apenas a protegeu do perigo da guerra e das línguas ferinas. Ele a protegeu do mundo, da maledicência e de si mesmo. Ele a validou, não como uma amante, não como uma distração, mas como uma parte essencial de sua vida, de sua missão, de seu coração. O major Rufino, em choque, foi silenciado por aquela demonstração de força e de um amor que ele não compreendia. Um amor nascido no meio da guerra e revelado diante de todos. O general havia feito sua escolha. O Pampa gemeu sob o peso de mais uma batalha, e o céu, antes azul, escureceu com a fumaça da pólvora e o grito de guerra dos farrapos. O ataque imperial veio com a fúria de um minuano, mas o general Gaspar Fontoura estava ali, na linha de frente, não mais como uma rocha solitária, mas como um farol de determinação. Seus olhos, antes só dureza, agora tinham um brilho diferente, uma clareza que Ana Clara, mesmo do galpão improvisado que se erguia mais perto da ação, sentia em sua alma. Ele lutava não só pela causa,
mas por um futuro que, pela primeira vez, ele se permitia sonhar. Sua ferocidade era renovada, não pela vingança, mas pela coragem de proteger o que ele havia, por fim, reconhecido como seu. Ana Clara, suas mãos ágeis e seu coração batendo forte, movia-se entre os feridos que chegavam em um fluxo constante. O galpão tremia com o estrondo dos canhões e o ribombar dos cavalos, mas ela não se dobrava. Protegia os mais fracos, estancava o sangue, suas orações silenciosas se misturando aos gemidos de dor. Seus olhos, de vez em quando, buscavam a fresta na lona, tentando vislumbrar a fúria da luta, sentindo a presença de Gaspar lá fora, como um elo invisível que os unia mesmo em meio ao caos. A batalha era dura, um embate de titãs, mas Gaspar, com a mente mais clara do que nunca, liderava com uma maestria que surpreendia até seus próprios homens. Ele via o campo, antecipava os movimentos inimigos, e suas ordens eram precisas, certeiras. Foi em meio a essa dança mortal que o Major Rufino Leal, com a ambição a lhe queimar os olhos, tentou sua última jogada. Aproveitando-se de um momento de recuo estratégico dos farrapos, Rufino, com um sorriso de escárnio, deu uma ordem para que suas tropas se retirassem de uma posição vital, deixando a ala de Gaspar exposta. Ele queria vê-lo falhar, queria que a culpa da derrota caísse sobre o general amolecido. Mas Gaspar, com sua visão aguçada, percebeu a manobra traiçoeira. Ele viu Rufino, que se preparava para se vangloriar da suposta fraqueza do general. Com a força de um leão ferido, Gaspar Fontoura desviou de um golpe imperial e, com um rugido que ecoou no campo, avançou sobre Rufino, que recuava em covardia. Major Leal! A voz do general cortou o ar, carregada de uma fúria que fez Rufino empalidecer. Sua ambição o cegou. Sua covardia colocaria a República em risco. Gaspar o confrontou ali mesmo, diante de alguns oficiais e soldados que testemunhavam a traição. Você não é digno de usar este uniforme. Sua patente está cassada, Major. Você será desterrado por sua traição e covardia. A voz do general, embora furiosa, tinha a autoridade de quem não se dobrava, de quem defendia não apenas a causa, mas a honra. Rufino, pego em sua própria armadilha, foi arrastado para longe. Seu rosto contorcido de ódio e humilhação, sua ambição esmagada sob a bota do general. A derrota de Rufino foi o golpe final para os imperiais. Com a liderança decisiva de Gaspar, os farrapos, galvanizados pela fúria justa de seu general, avançaram com uma força inabalável. O grito de vitória ecoou pelas coxilhas, e o Pampa, enfim, respirou aliviado. A batalha havia sido vencida. O sol já se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, quando o general Gaspar Fontoura, seu uniforme sujo de terra e sangue, mas seus olhos brilhando com a vitória, entrou no galpão. O cansaço pesava em seus ombros, mas um novo tipo de leveza parecia envolvê-lo. Ana Clara, exausta, mas com um sorriso de alívio nos lábios, estava de pé, ajudando a última leva de feridos. Seus olhos se encontraram no meio do galpão, e por um instante o mundo parou. Não havia mais o general e a moça do galpão. Havia apenas um homem e uma mulher, unidos pela guerra, pela dor e por um amor que havia nascido no mais inesperado dos lugares. Gaspar caminhou até ela, seus passos firmes e decididos. As poucas pessoas que restavam no galpão sentiram o ar vibrar, e os olhares curiosos não importavam mais. Ele estendeu a mão forte e áspera e puxou Ana Clara para um abraço apertado, sem se importar com os olhares, sem se importar com nada além da sensação dela em seus braços. O cheiro de pólvora e suor se misturou ao cheiro de ervas e da própria Ana Clara, um aroma que ele jamais esqueceria. Ela sentiu o calor do corpo dele, a firmeza de seus braços e o coração, que ainda batia rápido pela batalha, agora batia por ele. «Fique comigo, Ana Clara», ele murmurou, a voz rouca quase um sussurro, mas que ela ouviu como a mais bela das canções. Meu coração não suportaria perdê-la, não mais. E então, sem mais palavras, sem mais hesitação, seus lábios se encontraram. Foi um beijo profundo, carregado de toda a dor da guerra, de toda a solidão de um passado perdido e de toda a esperança de um futuro que agora eles teriam juntos.
O primeiro beijo, ali no meio do galpão, selou um amor que havia florescido em meio às cicatrizes, um amor que prometia curar as feridas mais profundas da alma. Anos se passaram desde a paz de Poncho Verde, quando o Pampa, enfim, pôde respirar um ar de trégua. As cicatrizes da guerra ainda se mostravam nas coxilhas, como lembretes silenciosos de um tempo de dor, mas a vida, teimosa e forte, florescia novamente. Naquela mesma estância que fora palco de tantos perigos, onde o galpão de tropa vira hospital e o coração de um general se abrira, um novo tempo havia chegado. O galpão, antes cheio de gemidos, era agora um celeiro arrumado, cheirando a feno seco, e perto dali uma casa nova de paredes brancas e telhado de telhas, erguia-se modesta, mas cheia de vida, aquecida pelo sol e pelo amor. General Gaspar Fontoura, o homem que um dia fora uma fortaleza de gelo, estava mudado. Não que a seriedade o tivesse abandonado de todo, afinal a guerra deixava marcas profundas, mas seus olhos, antes tão duros, carregavam agora um brilho de ternura, um calor que Ana Clara via refletido em seu próprio coração. Ele se permitira amar de novo, e ao fazer isso, não traiu a memória de sua família, mas a honrou, transformando a dor em uma força diferente, mais humana, mais completa. Sua liderança, antes marcada pela dureza, agora tinha a compaixão de quem entende a fragilidade da vida. Ele era um general, sim, mas era também um homem, um pai, um marido, e essa vulnerabilidade o tornava ainda mais forte, mais respeitado. Ana Clara, a moça simples do galpão, não era mais apenas uma curandeira desconhecida. Seu nome era pronunciado com respeito, sua presença valorizada por todos na estância. Ela era a companheira do general, a senhora daquele pedaço de chão, sua força e sua paz. Sua simplicidade, antes vista como fraqueza, se revelara sua maior virtude, a pureza que havia derretido o gelo do general. Ela ensinara a Gaspar que o valor de um homem não estava apenas em sua coragem na batalha, mas na coragem de sentir, de se abrir, de amar de novo. Naquele fim de tarde, o sol se despedia do Pampa, pintando o céu com tons de vermelho e ouro, como uma aquarela de Deus. Gaspar estava sentado na varanda da casa nova, um banco de madeira que ele mesmo fizera, observando seus filhos, 2 guris e uma prenda pequena, que corriam e riam no campo, a inocência da vida que se renovava. O riso deles era um bálsamo para sua alma, um som que ele pensava jamais ouvir em seu lar. Ana Clara se aproximou, um sorriso suave nos lábios, sentando-se ao lado dele, sua mão macia pousando sobre a dele, que estava forte e calejada. Ele a olhou, e um sorriso raro e verdadeiro tocou seus lábios, um sorriso que só ela conhecia, um sorriso que vinha de dentro, da mais profunda paz de seu coração. Ele apertou a mão dela, e seus olhos, que haviam visto tanta dor e tanta guerra, agora brilhavam com uma gratidão profunda. "Você me curou, Ana Clara", ele murmurou, a voz rouca, mas cheia de carinho, "de muito mais que uma ferida de guerra. Você curou minha alma, minha prenda." Ana Clara sorriu, seus olhos marejados de emoção refletindo o azul do céu do Pampa. Ela se inclinou, pousando a cabeça no ombro forte dele, sentindo o calor e a segurança que ele lhe oferecia. "E você, meu general?" Ela respondeu, a voz embargada pela felicidade. "Você me ensinou que o maior valor de um homem é a coragem de sentir, de se permitir amar, mesmo depois de tanta dor." Ali, na vastidão do Pampa, entre o passado de guerra e o futuro de paz, eles eram um símbolo. Um futuro onde as cicatrizes da guerra, antes tão profundas, haviam dado lugar ao amor, à vulnerabilidade aceita e à força da união. O Pampa, que um dia fora cenário de dor e perda, agora florescia com a promessa de um novo começo, de uma família feliz, de um legado de amor que nem a guerra mais cruel poderia apagar. O coração de Gaspar, antes fechado como um punho, era agora um campo fértil, irrigado pelo amor de Ana Clara, e o horizonte, antes incerto e sombrio, se abria em uma promessa de paz duradoura. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.
Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.